Recentemente eu estava pesquisando na internet para ver se eu encontrava algum caso de mansão assombrada, entre aspas, do estilo mansão Winchester mesmo. Só que na Rússia. De início eu devo confessar que eu tava meio tipo, ok, provavelmente eu não vou encontrar grandes coisas aqui, mas meus amigos, eu encontrei casos tão interessantes e misteriosos que conseguem deixar uma mansão Winchester da vida no chinelo. Então, vem comigo. Caso número 1, Castelo Mikhailovsky. Tendo sua base uma ilha artificial em São Petersburgo, o castelo demorou 36 anos para ser construído, tendo seu dono e também principal engenheiro do projeto, o imperador russo César Paulo I, que graças ao constante medo e paranoia de ser assassinado, decidiu construir esse castelo, sendo oficialmente concluído em 1801. O castelo possui corredores que operam quase como um labirinto, sendo muito fácil de se perder ali dentro com pontes levadiças e fossos também. Fora sua mistura de estilo arquitetônico, incluindo o estilo gótico também, neoclássico e renascentista, que dá uma aura bem única e bem sombria para o lugar. A parte mais triste de toda essa história é que após 40 dias mudando para o castelo, ele acabou sendo assassinado em seu quarto. No fim das contas, não era só paranoia e medo infundado que ele tinha, não é mesmo? Afinal, ele infelizmente acabou morrendo. E por mais trágico que isso seja, irônico também, né? A história não acaba por aí, já que após a sua morte, o castelo hoje abriga a filial do Museu Russo, e alguns guardas e visitantes do local relatam consecutivamente avistarem o fantasma de Paulo I segurando uma vela ou então tocando uma flauta. É como se ele fosse o Link do Legend of Zelda, aquele Majora's Mask lá tocando a ocarina. Na verdade, aquele jogo até que tem um estilo gráfico que lembra um pouco toda essa história, né, já que se passa num castelo. Mas enfim, continuando. Outros fatos que colaboram para esses relatos sobrenaturais são símbolos pertencentes à Ordem de Malta no castelo, sendo algo pertencente ao ocultismo. E o fato de que, quando em vida, alguns videntes previram que sua idade de morte seria exatamente a mesma quantidade de letras nas inscrições do portão do castelo, que só pra vocês terem uma noção era 47 letras, e Paulo I morreu com exatos 47 anos. Aí fica a dúvida se o sobrenatural realmente existe ou não depois dessa, ou se foi só uma coincidência entre aspas, não é mesmo? No fim das contas, existem vários mistérios que giram em torno do dono do castelo. Alguns dizem que ele era incompreendido e outros excêntrico, mas parece que o cara era bem reservado e com bons motivos, né? Afinal, o cara foi assassinado mesmo dentro de uma fortaleza como essas, então jamais saberemos sobre tudo o que de fato aconteceu lá dentro. Nem o plano real da construção do castelo também, porque a gente não sabe se ele só estava paranoico ou se realmente tinha alguma coisa por trás disso ali, algum plano, alguma coisa. Que é bem estranho e sinistro também. Opa, tudo bom? Só passando aqui no meio do vídeo só para pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se vocês puderem, por favor. Eu sempre trago conteúdos que nem desses da Rússia e essa parte mais de terror e mistérios. Então se você gosta desse tipo de coisa, eu acho que vale a pena a sua inscrição. Enfim, era só isso mesmo. Valeu! Caso número 2, Castelo de Muromtsev. Localizado na região da Sudogda, ok? Construído no final do século XIX, sendo a propriedade de Conde... Eu não vou ler esse nome, mas tá aí na tela. Hoje é apenas uma ruína da grandeza que foi um dia. A história por trás dele é bem curiosa, já que Vladimir, em uma viagem à Europa Ocidental, apostou que a Rússia era capaz de construir castelos tão magníficos quanto da Europa Ocidental. Isso daí ele fez com um amigo que ele conheceu nessa viagem, e logo após isso, ele foi ao trabalho. O castelo possui uma arquitetura meio fantasiosa, que hoje em dia passa o sentimento mais de fantasia corrompida ou Dark Fantasy, né? Até aquele estilo meio Dark Souls, só que é meio esquisito porque dá um aspecto meio de livro infantil mesmo. Enfim, misturando estilo barroco, gótico e clássico, mas que infelizmente, graças à Revolução de 1917, ele acabou entrando em decadência. O castelo anteriormente possuía um jardim complexo e sistemas hidráulicos bem avançados para a época, na verdade, e bem modernizados, mas que infelizmente se vê apenas em ruínas atualmente. A parte mais estranha pesquisando e vendo imagens sobre esse castelo é que parece que ele não existe, parece um pedaço de fantasia em um espaço linear que não deveria existir pelo menos. É perfeitamente visível o propósito em fazer um local de lazer e agradável também. Quase como uma estrutura fantasiosa que saiu do sonho do arquiteto mesmo. Porém, vendo o contraste realista com a imagem da construção, cria um contraste perturbador. É quase como se o sonho tivesse virado um pesadelo. É meio esquisito, sabe? Enfim. Caso número 3.
Northern Crown Hotel. Esse aqui realmente possui relatos sobrenaturais, e são muitos, de fato é uma casa mal assombrada basicamente. Isso é mais pra fechar o vídeo com chave de ouro, não é não? Enfim, construído entre a década de 80 e 90, essa belezinha foi construída pensando principalmente nas famílias que faziam parte da nobreza na Rússia. E o lugar é enorme, com 240 quartos e uma estrutura circular que é de fazer o Betinha ficar maluco mesmo. No caso, os relatos mais sinistros se dão ao número de atrocidades que aconteceram nesse lugar, infelizmente. Para começo de conversa, inúmeras pessoas morreram dentro dele, fora os inúmeros pedreiros que também morreram durante a construção. E olha que esse hotel ele nem foi construído por completo, apenas 90% dele foi concluído, mas a merda começou a feder mesmo com a morte do metropolitano de São Petersburgo, no caso Ioan, que faleceu em 1955 durante a celebração de 5 anos do Banco de São Petersburgo. Se bem que é banqueiro, né? Banqueiro tem mais aqui que se fuder mesmo, não é mesmo? Só que dizem até hoje que no salão de gala dá pra ver vultos e sombras de Ioan parado no mesmo lugar de sua morte, e esses relatos eles ficam ainda mais bizarros quando se tem registros de diminuição de temperatura no local. Só para explicar o porquê que isso é chocante, abrindo aqui um parênteses aqui no meio do vídeo, existe um conceito metafísico que meio que explica, entre aspas, esse fenômeno, que é a primeira lei da termodinâmica. Abre aspas. A energia não pode ser criada, tampouco destruída, mas sim transformada. Fecha aspas. E o que isso significa exatamente? Muito simples. Significa que para um fantasma existir, ele precisa, entre aspas, se alimentar da energia gerada no local. E caso você não saiba, calor é energia, tá bom? Então ele vai se alimentar do calor que tá ali no lugar. E aí, como ele se alimenta do calor, o lugar onde ele fica frio, entendeu? Acho que deu pra entender, assim, enfim. Então todos os lugares onde há, entre aspas, relatos de fantasmas, e você conseguir perceber que a temperatura do local de fato é consideravelmente menor, saiba que existe a probabilidade real de haver algo ali. Eu não sei dizer se de fato seria um fantasma, mas algo difícil de explicar existe sim. Enfim, bem sinistro. Bom, dando meio que uma última opinião e uma conclusão final a respeito de tudo isso que eu acabei analisando, eu fiquei bem surpreso, na verdade, porque eu achei que a Rússia ela não tinha tantos lugares assombrados assim, ou histórias de coisas assombradas. Geralmente a gente vê isso mais no Japão, principalmente por causa dos filmes japoneses. A Rússia geralmente está associada com coisas mais antigas mesmo, Revolução Industrial, comunismo, esse tipo de coisa. Geralmente as pessoas focam mais nessas coisas, né? Mas eu fiquei bem surpreso, na verdade, pesquisando por todas essas coisas, sabe? E achando e tudo mais. E eu acho que existe um terreno muito grande pro terror na Rússia, tipo filmes de terror, histórias de terror e esse tipo de coisa. Tanto que o Urbex lá, que é o jeito que você fala sobre explorações urbanas, né? Pessoas que invadem lugares abandonados, filme e tudo mais. Ele é bem forte lá, e essa parte sobrenatural também ela é bem forte, sabe? Tipo, é uma coisa que realmente existe lá, sabe? Esses lugares bizarros, essa energia mais baixa, esses lugares mais misteriosos e medievais também que ficaram preservados. Teve um vídeo que eu acabei comentando isso, que eu falei que a Rússia ela é bem resguardada quanto ao seu patrimônio. Então, tipo, as pessoas elas vão preservar algo que tá abandonado, elas não vão pichar, elas não vão mexer. Não é que nem no Brasil, que foda-se, que o pessoal mexe, né? E nesse caso eu acho que eu consegui ver um exemplo mais deslumbrante a respeito disso. E são casos realmente únicos, cara, coisa que você não vai ver em lugar nenhum. Então eu fiquei bem interessado vendo esse tipo de coisa e tal. Eu acho que isso daí deve ser um puta de um rabbit hole. Se você começar a cavar muito a fundo, você vai acabar, sei lá, numa página do Reddit aleatória com os lugares mais sinistros da Rússia e por aí vai. E é isso, eu vou ver também se existem alguns filmes de terror na Rússia que exploram isso e tudo mais. Teve um que eu acabei vendo que foi o The Green Elephant Calf, mas ele não é muito a respeito desse tipo de temática ou tópico que eu tava explorando, né? Que ele é mais psicológico, não é tão sobrenatural assim. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de ter assistido isso aqui. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu fico bem feliz. Eu tô tentando voltar com a meta normal de vídeos e tudo mais, tô voltando a postar com mais frequência, até porque a parte de provas da faculdade passou e tudo mais. E agora eu também tô com um microfone novo, né? Então não tem muita desculpa pra eu não trabalhar, basicamente. E acho que de resto é mais isso mesmo. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui e tudo mais. Eu sou muito grato mesmo. E tchau, até mais. Bitch, I'm always on the road. I forgot to turn off my phone. Where are my friends? I miss them all. And it's hard to trust that they're already gone.
now it's crying on a stone graves, cause there's no sense forming graves. Bitch, I'm always on alone, and I know you're still there, waiting for me like someone new, waiting, expecting for me out there. Bitch, I'm always on the road, and I lost it on my song.